Empreenda Mais é um programa de empreendedorismo da TV Manaim, uma emissora da Igreja Cristã Maranata. A cada tema dos episódios que temos, nós procuramos trazer conhecimento para o empresário, especialmente o pequeno, o médio e às vezes o grande empresário também, porque tem muitos assuntos relevantes que dizem a respeito do dia a dia das empresas, os desafios, as oportunidades e os ensinos que vêm de empresários, de consultores do mercado. No tema de hoje nós vamos falar, e quando nós falamos da palavra que o mercado usa, parece um pouco estranho, nós vamos falar de M&A. E vamos falar de boutique, escritório que é uma boutique. Também parece estranho, mas é apenas compras e vendas de empresas, ou fusões e aquisições de empresas. E para falar conosco hoje, nós estamos aqui com o Mário Michina, que está na tela conosco, participando lá de Joinville, em Santa Catarina, muito querido nosso, é um pastor também da igreja lá naquela região. E o Mário, ele é do mercado, veio do mercado financeiro, né? Do mercado financeiro, área de bancos, o mercado da área internacional de bancos, trazendo depois a sua experiência na área financeira, fundando há 10 anos atrás a BM4, que é uma empresa, uma boutique de M&A, ou seja, uma boutique de M&A. Talvez você que está nos ouvindo nunca tenha ouvido falar que haja boutique, diz que é um escritório, né? Mas é assim que o mercado chama, que é a BM4, fundada há 10 anos, que faz M&A e também a captação de capital estruturado para empresas. É um grande escritório, né, com atuação ali no sul do país, com destaque para negócios, inclusive em outras áreas do Brasil, mercado de São Paulo e outras regiões. E está aqui conosco, então, o Mário, para nos explicar o que é isso, Mário. Seja muito bem-vindo aqui no programa. Aníbal, muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos que nos ouvem, um abraço especial a você, aos irmãos. E de fato, Aníbal, é um linguajar muito peculiar, né? O mercado financeiro ele usa desse expediente, né? Muito termo em inglês, como é o caso do M&A, né? Que nada mais é, como você bem colocou, um termo que, traduzido para o nosso português, o nosso lindo português, é fusões e aquisições. M&A nada mais é do que uma atividade ligada ao mercado financeiro que permite com que o empresário ele use desse expediente de comprar, vender empresas e fazer o que a gente costumeiramente faz diariamente, né? Fazer essa transição societária. Muitas vezes a troca de mãos, né, Aníbal? Sai um sócio, entra outro, ou entra um investidor, ou no caso, muitas vezes, como o investidor, em dado momento, ele quer sair do negócio. Então há essa troca de ações, troca de cotistas dentro das empresas. E aí isso o mercado convencionou chamar de fusões e aquisições, né? Então é disso que nós vamos falar um pouco, né, Aníbal, desse mundo das empresas e trazer um pouquinho para os nossos irmãos um pouco desse dia a dia nosso aí. Muito bem. Vamos então entender um pouco mais desse tema, Mário. Como é o dia a dia do M&A? O escritório do Mário Michina com a sua equipe, com os seus sócios, como é que é o dia a dia do escritório? Como é que funciona isso? Como é que vende? Como é que compra uma empresa? Como é que faz fusão? Como é que capta esse dinheiro no mercado? Se você puder falar um pouco para nós entendermos, né, e o nosso telespectador, naturalmente, aprender um pouco a respeito desse tema. Sim, você usou um termo chamado boutique. Esse é um termo que o mercado convencionalmente usa,
Porque ele dentro do mercado financeiro, o M&A ele é um produto um pouco seleto. Parece, à primeira vista, Aníbal, que comprar e vender uma empresa seja algo talvez simples, né? Mas no fundo não é. É bastante complexo. E o termo boutique, ele se dá por conta de você ter assim uma seleção e um cuidado muito grande, sobretudo com o sigilo que essa operação exige. Porque imaginemos nós que uma empresa, vamos lá, que tenha 10, 15, 50, 100 funcionários, um exemplo apenas. É um trabalho que exige muito sigilo, porque dificilmente você vai colocar isso à mostra tão apresentável ao mercado que a sua empresa está à venda. Então, o termo boutique ele foi cunhado justamente para ter esse sigilo, essa coisa não tanto de prateleira de produto financeiro, mas ele é algo que exige ser tratado ponto a ponto, com muito cuidado, para que o empresário e a empresa que ele criou há 10, 15, 20, 30 anos, ou que muitas vezes herdou do pai, herdou do avô, né? Não venha a ficar na prateleira, muitas vezes riscando, né? Maculando a sua imagem, no sentido de que é uma empresa que está à venda, ou, né? Então, esse termo M&A, esse termo boutique, melhor dizendo, ele foi colocado dessa forma. O dia a dia é muito desafiador, né, Aníbal? Como a gente pode imaginar, vender uma empresa, como eu falei aqui, não é algo muito simples. Passa por várias etapas. Tudo começa, né? O nosso dia a dia começa numa boa conversa com o empresariado. O nosso dia a dia é conversar com sócios, com donos de empresas. E ele é muito desafiador, exige um cuidado muito grande, como eu falei, o princípio do sigilo e aquilo que a gente sempre coloca, né? A motivação que fez uma pessoa mexer com a empresa. Porque, como eu falei, acaba que a empresa ela é fruto de muito esforço do empresário, né? Todos nós sabemos, né, Aníbal, e quem nos ouve sabe, ter uma empresa no Brasil não é algo fácil, exige muita habilidade, exige muito cuidado. E quando você parte para uma ação como essa, que é colocar a sua empresa à venda, ou é até mesmo, vamos falar um pouquinho mais adiante, falar em você comprar outras empresas, você crescer adquirindo outras empresas, isso tem que tomar muito cuidado. Então, o nosso dia a dia, ele é muito assim, muita análise, muito cuidado, muita psicologia para lidar, porque você também tem o grupo societário, você tem os sócios, você tem sócios que muitas vezes são familiares. Então, o nosso dia a dia, ele é bastante complexo e desafiador, né? Ótimo. Já começa tudo com outra palavrinha, com outras letrinhas em inglês, chamada NDA, né, Mário? Já começa É. assinando logo o documento de sigilo do negócio para Termo de tramitar ali, para não ficar confidencialidade que é com termo, fundamental. para não ficar na prateleira, como você falou, exposta ali a empresa, até porque às vezes o comprador analisa tudo e não compra. Então, aquilo ali, aquele Exatamente. compromisso foi assinado para ninguém expor aquele E negócio. também o vendedor, né, Aníbal? Acontece isso. O vendedor também quer vender e chega no momento final, acaba não querendo vender nos últimos instantes, né? Também. M&A é o seguinte, né, Aníbal? Fusões e aquisições, assim. A gente, quando entra nesse segmento, tem muita barreira, e eu acho que a barreira é a resiliência. Quem quer entrar nesse mercado, a gente está há 10 anos, e eu, há 10 anos atrás, não tinha tanto cabelo branco como tenho hoje. Então, assim, Você tá jovem. ele é muito desgastante, é uma atividade extremamente desgastante, resiliente,
os jovens que estão nos ouvindo acham que, é claro, sempre tem um glamour, sempre tem uma certa dose aí de glamour no que a gente faz, mas é muito trabalho duro, é muita resiliência e é bastante desafiador o dia a dia. Mas é uma atividade muito bonita. Quem tiver interesse pode procurar, mas vai ter que ter essa dose a nível de muito bom humor, muita resiliência e muita vontade de trabalhar, porque é bastante desafiador. Interessante. Mário, às vezes é confundido o profissional de M&A com corretor. Corretor de imóvel, corretor de automóvel, de vender fazenda, comprar apartamento, qualquer coisa assim. E pelo que você está aí falando, não tem vínculo nenhum, né? Não parece em nada com uma venda simplesmente de um corretor, né? Então não é um trabalho muito mais de consultoria, de aprofundar em Sim. números e dados, porque esse trabalho, a boutique de M&A, ela faz todo esse trabalho também de levantamento junto com a empresa, de apresentar os números, apresentar os resultados, avaliar aquele negócio, né, para acontecer a transação. Acho que me parece, né, e você confirma aí, o comissionamento lá no final é que parece muito com corretagem, mas na trajetória não tem nada de corretagem, né? Eu acho que como toda atividade econômica, né, como todos os setores, tem os seus desafios. O que existe no M&A, o que existe na fusão ou na compra ou na venda de uma empresa é que você tem muitos detalhes. Então, assim, vamos lá, a gente está falando do lado comprador, do lado vendedor, muitas vezes, vou vender uma empresa. Mas nós aqui no escritório temos muitos clientes que hoje, a exemplo do que está acontecendo no mercado, o mercado está favorável para o empresário comprar outras empresas. Então, o M&A ele funciona tanto do lado comprador quanto do lado vendedor. Então, eu posso estar aqui, eu tendo o meu comércio, a minha indústria, o meu serviço, e querendo comprar um concorrente ou querendo comprar outra empresa do meu segmento, seja lá a motivação que eu tiver, né? E a gente analisa bem essa motivação para que ele saia comprando o seu concorrente ou comprando outras empresas do segmento para expandir o seu negócio. Em determinado momento, sim, vamos lá, vamos vender a empresa. Quando fala comprar, vender ou até mesmo fundir empresas, fazer a fusão de empresas, duas empresas menores, elas acabam se fundindo e fazem uma empresa, um grupo econômico maior. Para que tudo isso ocorra, Aníbal, e como você bem colocou, o nosso trabalho ele é bastante analítico. Então, a gente analisa balanço, a gente analisa todo o contexto financeiro e governança daquela empresa, toda a parte mercadológica onde ela está inserida. Então, é uma parte holística, uma parte assim bastante. A gente olha o todo da empresa, né? Evidente que com foco nos números, porque os números vão dizer como está a vida, como que está a saúde a saúde financeira dessa empresa. A partir daí tem um ponto, né, Aníbal, muito interessante que é a motivação, mas a motivação do empresário ela passa por dizer assim, quanto vale minha empresa, né? Então aí você vai fazer toda a análise de valor, quanto que é o famoso valuation, quanto vale a minha empresa. E aí nós podemos, evidentemente, vamos ter outro programa onde a gente vai explorar um pouquinho melhor esses Sim. temas mais detalhadamente sobre valuation. E aí quando você ajusta isso com o empresário, a motivação dele, e você chega num valor, sua empresa vale X, ou a empresa que você quer comprar vale Y, ok. Toda essa análise é feita, e aí você segue com todo o processo de M&A, tanto na parte negocial,
achar o comprador, achar o vendedor certo, que combine com você, que combine com os anseios ou com aquilo que ele vai fazer com a sua empresa depois que ele comprar. Então, é fazer essa intermediação, esse dia a dia, de você achar um comprador ou achar um vendedor mais adequado possível. Isso é bastante complexo, como você apresentou. E daí, feito isso, a gente tem uma máxima aqui no escritório, Aníbal, que a gente gosta do seguinte, e até como princípio cristão, né? A gente gosta de aproximar pessoas boas, pessoas bem intencionadas, de pessoas boas e pessoas bem intencionadas. Eu acho que esse é o segredo de qualquer negócio, né? É. É você estar conversando dos dois lados da mesa com pessoas bem intencionadas, honestas. Isso é um desafio grande também que a gente encontra no dia a dia, para que o bom negócio, depois lá, os documentos finais de transição dessa empresa, que quando forem para a área jurídica, para a área dos advogados, que o negocial esteja superado, tudo possa correr bem e essa transição de mãos, né, essa transição societária possa ser concluída com sucesso, como a gente chama no nosso mercado, né? Ô Mário, de tudo que você está falando, me chama muita atenção a conexão de pessoas. Quando você fala da fusão e até da compra e venda de uma empresa, porque há valores sentimentais nisso tudo, histórica, a história, às vezes, da empresa, da família, né? Às vezes um sócio quer muito vender, o outro nem tanto. Quando vai fazer uma fusão, tem que ver além dos números do mercado, tudo isso que você falou, valuation e tudo mais. Além disso, ainda avaliar a questão da sinergia, né? Podemos usar essa palavra assim, desses 2, 3 ou 10 sócios, quanto tiver ali, para ver quem vai chefiar aquele negócio, composição, diretoria. Imagino que é uma discussão. Você usou um termo lá atrás, falou que além de toda essa análise contábil, financeira e analítica e tal, tem uma psicologia no meio disso. Imagino que não seja Tem. uma etapa muito fácil essa, né? Não. Administrar egos, por exemplo, né? Você tem muito isso. Eu tive um caso curioso, Aníbal. Nós tivemos um cliente que, muito estressado, a motivação dele é assim: eu não aguento mais, eu preciso vender meu negócio. E assim, aquele problema do empresário que muitas vezes ele está cansado. E é curioso, Aníbal, porque ele vendeu, a gente conseguiu dar saída para o negócio dele, como a gente chama, e vendeu. 90 dias depois, aproximadamente, ele voltou e disse assim: gente, eu queria recomprar a empresa, Meu Deus. porque eu descobri, daí eu estou falando do lado psicológico, né? Eu descobri que eu só precisava de férias. Então, o empresário, ele realmente, só estou dando com isso um exemplo de tudo que a gente passa no dia a dia, porque é família, é empresa que muitas vezes ele herdou do avô, que passou de pai para filho. A gente procura tratar isso psicologicamente com muito respeito, como eu falei, né, com muita seriedade, porque envolve família, envolve herança, envolve herdeiros, envolve sentimentos, Sim. né? O apego pelo negócio que ele herdou do pai, e hoje o pai já não está mais no negócio, ou o pai, né, já partiu. Então tem toda uma composição societária que você tem que acomodar os interesses dos sócios. E aí você tem o sócio majoritário, o sócio que tem uma parte maior da empresa, um sócio que é menor, e você tem que conciliar tudo isso para que ninguém fique prejudicado. Então, realmente é um desafio, é uma psicologia muito grande. E aí você falou numa situação, você tocou num ponto que é a sinergia. Sinergia, ela tem que ser vista também, porque nem tudo é dinheiro, né?
muitas vezes a empresa ela tem um valor, mas quando ela é adquirida por um grupo novo, ela passa a ter um outro valor na mão desse novo proprietário, porque ele consegue capturar o que você bem colocou aí, que são as sinergias. Então, muitas vezes ele consegue melhorar quem compra, né? Consegue capturar um custo melhor nos produtos que ele compra, então ele consegue baixar custo, ele consegue internacionalizar, porque ele já, o novo comprador, o novo sócio da empresa, ele já colocou o pé no exterior, então, é um exemplo, né? Ele consegue trazer esse benefício e vai fazer com que essa empresa internacionalize mais rápido ou chegue mais rapidamente a um crescimento. Então, assim, são várias capturas de sinergia Sim. que nem tudo é dinheiro, nem tudo é balanço, nem tudo é o demonstrativo de resultados que vai apresentar. E a gente está olhando isso de forma mercadológica, holística, para justamente fazer com que essas sinergias elas sejam capturadas, né? Muito bom. Mário, o nosso tempo aqui está esgotando. Passou rápido, né? Legal. Uma conversa Muito, excelente, mas nós vamos muito ter, como você até lembrou aí no meio da fala, vamos ter um outro episódio, né? Vamos ter um outro episódio legal. sobre o M&A, mas eu queria que você respondesse assim, muito rapidamente, nós podemos até deixar um pouco para a próxima, mas se você puder dar uma Sim. dica aqui, quem tem uma padaria e quer vender a padaria, ele pode bater na porta da sua boutique de M&A? Sim, pode. Nós vamos conversar e vamos atender todos com muita seriedade, com muita responsabilidade. Mas E sim, encaixa uma análise de um negócio tão pequeno? Se aplica as ah, regras? sim, o M&A, ou fusões e aquisições, ele se aplica para o mundo empresarial de qualquer porte. O que o empresário vai ter que buscar é um escritório que atenda o tamanho dele, Ok. né? Mas respondendo sim tua pergunta, os grandes bancos fazem grandes negociações, as boutiques elas fazem médias negociações e tem escritórios menores que fazem negociações, como você citou, de uma pequena padaria com outra padaria, fazendo. O mundo empresarial permite isso e essa fusão, essa aquisição, ou essa venda, ou essa compra de empresas, ela sempre tem que ter o cuidado, né? O que a gente recomenda que seja o pequeno empresário, ele procure um profissional que vá ajudar ele a tomada de decisão, porque são muitos detalhes que envolvem a venda de um CNPJ, né? E tem que tomar cuidado de fazer de forma correta isso, para não depois, né, Aníbal, ter problemas com isso, Tributário, trabalhista, né? tributário, Tantos trabalhista. efeitos, né? Tem que ter muito cuidado. Então, procura um profissional e a gente vai orientar direitinho e vai ajudar. Mas nós vamos continuar no outro episódio e sempre ao final de cada programa nós lemos um texto da palavra. Mas hoje nós vamos aproveitar o profissional Mário, que tem uma boutique que não é loja, né, de roupa, mas é uma boutique, um Sim, escritório de M&A, um negócio interessante, uma conversa muito boa aqui. Ele vai ler o texto da palavra, então, para nós encerrarmos aqui o amém. programa de hoje. Tá ótimo. E a gente fica muito feliz, né, com a participação, Aníbal, e toda a honra, toda a glória ao nosso Senhor, né, que tem nos sustentado em todas as coisas, né? Verdade. E aqui, a teu convite, eu queria deixar um texto de tantos que a Bíblia tem, né? São textos maravilhosos, mas eu gostaria de deixar o texto em João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu ia ler aqui o verso 17 também, que é muito bonito, que diz assim: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Maravilha. Então, falando do amor do nosso Senhor, né? E qual fomos amados aí, né, Aníbal? É o que Maravilha. nos sustenta, o amor de Cristo. A leitura do texto já é uma mensagem, né? Para nós Para o todos. nosso coração. Mário, muito obrigado por essa participação. Nós vamos aqui, então, concluindo esse episódio de hoje. Um prazer, Aníbal. Um abraço para todos aí. Teremos um próximo episódio com o Mário Michner e provavelmente um dos sócios dele lá do escritório para falarmos de outras etapas desse assunto tão importante para a empresa que é fusões e aquisições. Deixamos aqui um abraço a todos e até o próximo Empreenda Mais. Continue na nossa programação da TV Manaim.